Nos últimos vídeos eu tenho me aprofundado muito, falando sobre aspectos inconscientes, sobre os nossos sentimentos, sobre sentimentos mais profundos e principalmente sobre essas regras que nós criamos que podem emperrar a nossa vida porque nós não conseguimos, através dessas regras que vêm de alguns acontecimentos, acessar sentimentos mais profundos, Então nesse vídeo aqui eu vou te trazer mais um estudo de caso para que você consiga compreender a teoria que eu venho falando tanto na prática como ela funciona, tá bom? Se esse assunto te interessa, se você quiser ver como essas teorias sobre o inconsciente funcionam na prática, já sabe, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou o Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura e resolução de traumas, estresse pós-traumático, sou especialista em constelações familiares e em regressões intrauterinas e pós-nascimento, que é o campo de atuação da psicologia pré e perinatal, entre muitas outras abordagens. E nesse vídeo aqui a gente tem uma temática muito especial, que é um estudo de caso, Então, para você compreender tudo isso que eu venho falando nesses vídeos de uma forma mais prática, ok? Como o inconsciente funciona nessa prática terapêutica, tá bom? Mas antes de eu abrir essa temática, eu quero deixar um convite muito especial para você aqui. Acabou de sair do forno o nosso e-book, de como você ter a liberdade, conquistar a liberdade pessoal e se libertar de laços traumáticos. Então, quando você terminar de ver o vídeo, na descrição desse vídeo aqui embaixo, você vai ver um link onde você pode fazer o download desse book, mas só depois de você ver esse vídeo, porque pode complementar, inclusive, tudo que está escrito lá, tá bom? Então, aqui no nosso vídeo, a gente vai pegar um estudo de caso de um cliente, Então, uma história real. Vale ressaltar, é muito importante dizer que eu vou trazer uma história que diz respeito a essa pessoa que nós vamos chamar de pessoa X, tá bom? Que tem o próprio histórico dela, talvez o que eu diga aqui desengatilhe a sua própria história, você reconheça padrões na sua própria história, mas não quer dizer que essa história significa a história de todos os outros seres humanos. Que todos nós temos essas regras, em algum nível nós temos essas regras que eu vou falar aqui, que pode realmente emperrar o nosso processo de olhar para emoções mais profundas, tá bom? Nesses aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida, só que a gente vai falar do caso específico dela, porque isso realmente ficou muito evidenciado. Eu pedi permissão a ela, ela me concedeu a permissão para que eu pudesse expor esse caso, para que ajudasse muitas pessoas com a clareza do que eu vou trazer aqui, do que realmente é o que acontece num processo terapêutico, tá bom? Então esse cliente X chegou aqui na terapia por alguns problemas, por alguns sintomas, passou por uma vivência terapêutica comigo, tá? Então ela tinha esta questão aqui e a gente continuou desdobrando isso e em uma sessão ela quis começar a trabalhar, relacionamentos afetivos. Porque ela já se viu muito tempo sozinha, Ela já vem de um divórcio há muitos anos, só que agora ela queria se dar a chance de se relacionar novamente, tá ok? Então em uma das sessões a gente começou a trabalhar isso e realmente parecia que ela se dissociava muito, era um tema muito difícil, nós fomos encontrando recursos naquela sessão e na seguinte sessão, quando ela voltou, ali no início, naquela conexão, eu contei uma história para ela que isso abriu todo o leque do que estava acontecendo com ela, porque antes eu preciso contextualizar você. A gente realmente só consegue dar passos na nossa vida. Ela tinha um bloqueio aqui em relação a relacionamentos afetivos, tá? Existem os bloqueios racionais e conscientes, que é aquilo que ela fala, que ela acredita que esteja acontecendo. Geralmente existem as questões mais profundas que dizem respeito ao implícito, a todo o campo inconsciente. E se é inconsciente, a pessoa não tem consciência ou não liga a alguns pontos do que está acontecendo dentro dela. Então, para que todas essas questões que a gente tenta mudar muito, e a gente se sente emperrado, com certeza existem questões mais profundas, inconscientes, dinâmicas, e existem sentimentos e emoções mais profundas que precisam de validação, Esses sentimentos, é aqui que está a transformação. Mas muitos outros sentimentos, essas regras e algumas dinâmicas criam uma barreira que eu não posso dar espaço
a esses sentimentos aqui. Então, no início dessa sessão, eu comecei com uma história para ela. Eu comecei contando uma história que tinha acontecido comigo, né? Algo que estava acontecendo com uma pessoa. Eu me lembrei de uma coisa que meu pai me pediu certa vez. Então, meu pai estava um pouco doente na época e ele me pediu assim de uma forma bem séria, né? Quando eu partir, eu não quero que você chore no meu velório. Eu quero ver sorrisos, eu quero ver alegria, né? E é óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer, ele só não queria que nós, né, eu e no caso minha mãe, sofrêssemos, mas o luto, pelo meu entendimento, ele precisa ser elaborado e eu iria elaborar aquele luto sim, mas o quanto antes, depois de elaborar o meu luto, eu ia me conectar às coisas boas que ele deixou, a tudo que a gente vivenciou de bom nessa vida. Quando eu contei isso para essa pessoa, né, lágrimas vieram e ela se lembrou de uma história que é isso que nós vamos desdobrar aqui. Quando ela tinha aqui mais ou menos uns 10 anos de idade, tá? Ela tinha uma irmã mais velha que, por denominação religiosa, era espírita, ok? E essa irmã era o espelho dessa daqui, ou seja, essa daqui se espelhava muito nessa daqui. Essa daqui tinha essa irmã mais velha como um modelo, era uma fonte de inspiração, ela amava a irmã demais. E essa irmã aqui chegou um dia para ela e disse assim: olha, se eu partir, eu não quero que você chore no meu velório. Isso foi dito para uma criança aqui de 10 anos de idade. Essa criança achou que era besteira o que ela estava falando, isso e aquilo, né? Não deu muita bola, mas 6 meses depois, essa irmã faleceu. Então, essa irmã mais nova, que é a cliente, com 10 anos de idade, você já sabe o que ela fez no velório dessa irmã, não sabe? Exatamente o que a irmã pediu. Ela não chorou. Então, todo um processo de luto aqui que precisava ser elaborado não foi elaborado. E um processo de luto não elaborado, ele pode bloquear a nossa vida completamente e a gente vai ver isso lá na frente, né? Na frente na vida que eu estou dizendo, através de sintomas, e a gente nem faz a ideia, a ligação, né, do que está acontecendo no hoje com esses aspectos de um luto que não foi elaborado, porque o luto aqui, entre a negação, a raiva, a tristeza e a aceitação, ele precisa acontecer. Então, essa criança aqui não chorou, né, não demonstrou emoções no luto, porque por amor, por lealdade, pelo pedido da irmã, ela segurou as emoções. Então, ela começou muito cedo ter que ser, você já sabe, forte, né? Então, eu sou forte, ok? Eu aguento tranco, eu sou forte o suficiente, e ela engoliu esse choro. Esse luto dessa irmã trouxe uma consequência para todo o sistema familiar, ou seja, aqui a mãe entrou numa profunda depressão. Ok? A mãe entrou numa profunda depressão depois que essa irmã morreu. Os irmãos, né, vivos não cuidavam da mãe. Adivinha quem foi cuidar da mãe? Essa pequenina aqui. E uma criança, para cuidar de uma mãe depressiva, precisa ser o quê? De novo, forte. Porque no cenário normal é a mãe quem cuida do filho, só que aqui, devido a esse contexto, a filha passou a cuidar da mãe, dar banhos na mãe, fazer as coisas da mãe, além de sentir a dor, né, de ver a mãe ali definhando por conta de uma depressão, tá? Então isso foi reforçado. Alguns anos depois nasce uma sobrinha e aí toda a família se reergue. É como se fosse uma inspiração de vida, como se trouxesse vida à família. A mãe sai da depressão por conta do nascimento da sobrinha. Aqui essa sobrinha, coitada, logo cedo ela não foi vista como ela é. Ela foi vista através da expectativa, talvez até como se ela estivesse substituindo o lugar de alguém, né? Uma dor muito profunda aqui de alguém que partiu, nasce alguém, geralmente existem essas expectativas, né? Esse véu inconsciente que nós colocamos na pessoa. Então isso aqui também é uma história para um outro vídeo. Mas a mãe saiu da depressão, anos passaram, ela foi crescendo, tendo outras experiências, mas lá na frente na vida a mãe teve câncer. Ok? E adivinha quem foi cuidar da mãe com câncer? Essa pessoinha aqui, de novo, porque ela era a forte desse sistema. Ela era a que segurava as emoções, ela era a que dava conta de tudo, a que trabalhava mais, e foi lá de novo
cuidar da mãe. A mãe chegou num ponto, né, de o câncer ter se espalhado aí por todo o corpo, metástase, e adivinha quem era a única pessoa que estava lá no hospital com a mãe na fase terminal? Ela, que agora já era uma adulta, tá? Então aqui ela já era adulta. E sempre aqui reforçando essa crença, eu tenho que ser forte. Chegou um momento no hospital que ela percebeu o seguinte, que a mãe não desencarnava, não partia, porque precisava ali de uma conversa com os irmãos. E os outros irmãos não iam de jeito nenhum no hospital porque não gostavam daquela situação e tinham medo e tinham pavor, na verdade, de perder a mãe. Ela conversou com os irmãos, eles foram lá. 3 dias depois, a mãe partiu. Antes da mãe partir, essa pessoa que já era adulta aqui chegou e disse assim para a mãe: mãe, não se preocupe, eu continuo sendo a casca grossa da família, a forte. Ok? Então você entende o reforço desse eu tenho que ser forte. Ok? E com tudo isso, não existe espaço para processar, elaborar emoções mais profundas que ela tem. Desse luto que passou, de tudo que ela foi vendo a mãe, das próprias questões que ela foi passando na vida, ela sempre se sentou em cima das emoções, porque foi a única forma de sobreviver. Quando a gente entende esse contexto completo, fica muito claro, cara, essa regra aqui salvou esse sistema, fez essa pessoa chegar até aqui. Só que essa regra aqui hoje está impedindo ela de ter um sonho que ela quer, voltar a se relacionar. Mas como ela tem que ser forte, ela não pode dar espaço para emoções, tem tudo isso, tem um monte de coisas lá reprimidas dentro dela, ela não consegue se abrir a um novo relacionamento, ok? Então nós começamos a trabalhar tudo isso, ou seja, primeiramente começamos a elaborar o luto dessa irmã. E acredite, um bocado de lágrimas, de significados começaram a acontecer aqui, porque esse luto precisa ser elaborado, né? E também tem a parte da mãe e muitas outras histórias, mas a gente começou, né, a criar uma rachadura nesse bloqueio, né, nessa parede que existe aqui, nela, nos sentimentos mais profundos, porque eu tenho que ser forte, então eu não posso dar espaço aos meus sentimentos. Quem vai cuidar da família? Só que agora é uma negociação, é um trabalho terapêutico que vai sendo feito para a gente elaborar tudo isso. E pasmem, né? Esse contexto, eu tenho que ser forte, aqui a gente veio falando de 10 anos de idade, aqui foi onde se consolidou mesmo. Mas essa pessoa já tinha explorado o território intrauterino e a mãe já tinha tentado abortá-la, ok? Então, esse eu tenho que ser forte já se iniciou dentro do útero e exatamente pela dinâmica da mãe ter tentado abortá-la é que ela foi quem se prontificou a fazer tudo pela mãe. É como se fosse um resgate de um amor, é como, por favor, você vai ter que me aceitar e você vai ter que me amar a todo custo. Isso é inconsciente e vai gerando, vai incentivando esses comportamentos que vão direcionando a nossa vida. Então, às vezes eu falo, né, o comportamento, essas frases, esses significados, esses sentimentos, né, a raiz geralmente está dentro do útero. É muito importante a gente explorar aqui, mas vai se empilhando com diversas outras coisas. Então você começa a entender, olha só o histórico aqui, olha só o contexto aqui de criar essa regra. E essa regra é o que justamente está impedindo dela tocar sentimentos e emoções mais profundas para chegar onde ela quer. Vale lembrar, é muito importante, né? Todos nós, como eu disse, temos essas regras, a gente tem que explorar, tem que entender o nosso contexto, porque aqui nos torna muito vulneráveis explorar essas emoções. E muitas vezes dentro do nosso sistema, a partir das nossas próprias experiências que já vêm, inclusive de dentro do útero, existem contextos familiares, né, os significados que a gente vai dando para aquilo que a gente não consegue acessar isso daqui. E geralmente, na verdade, na maioria das vezes, esses comportamentos que você não consegue mudar, essas coisas que são mais difíceis, a resolução se encontra aqui na vulnerabilidade, em descer muitas emoções. Não as emoções básicas que você sente, mas emoções realmente bastante profundas, tá? E isso você vai precisar de um suporte terapêutico para chegar até lá. Olha quanta coisa, né, que eu de fora estou ajudando ela a integrar e nós estamos trabalhando nesse processo. Mas é muito importante porque eu falo para ela, você já é uma pessoa forte. Ninguém tira esse dom, essa habilidade de você construída desde o início da sua vida. Então, com todo esse trabalho e os outros que virão ainda, essa pessoa vai passar a ter
mais escolhas na vida, ou seja, escolhas e possibilidades disponíveis de uma forma que ela vai poder ser mais assertiva. Vão existir momentos que sim, ela precisa ser forte e ela já sabe como fazer isso, ela fez isso a vida inteira. Só que agora nós estamos criando um outro lado que é aprender a dar espaço para as emoções. Então lá na frente ela vai começar a ter escolhas mais assertivas em contextos onde ela precisa ser forte, reprimir as emoções e fazer o que tem que ser feito. Isso já está no DNA dela, né? Ela já praticou bastante. E momentos que ela vai precisar começar a se abrir, por exemplo, né, nos processos terapêuticos, para que a gente possa não só ressignificar, mas dar espaço, validação a essas emoções mais profundas, para que ela chegue aqui onde ela quer. Isso não é uma pílula mágica, isso é um processo. Você começa a entender a complexidade de tudo isso e o contexto, e entenda, essas regras, elas foram úteis porque elas salvaram esse sistema. Então tudo isso tem um papel aqui dentro, só que a grande questão, hoje esse sistema já não precisa dela para ele continuar, para ele sobreviver, a mãe já partiu faz tempo, só que tudo isso está preso lá dentro dela, tá? E o sonho que ela como pessoa tem hoje, ela tem esse direito, então a gente está começando a tocar esses pontos que realmente podem começar a liberar ela para esse sonho que ela tanto deseja. Eu trouxe aqui o cenário, né, de um contexto de uma pessoa, de uma vivência terapêutica e algumas sessões. Óbvio que isso tem a sua continuidade, mas nós já estamos chegando no ponto principal que poderia emperrar completamente o processo dela, tá? E chegando onde a gente precisa para que ela realmente possa realizar isso daqui. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu processo, tá bom? Então, muita gratidão a você que me deixou trazer essa história aqui para que outras pessoas pudessem ter uma noção do que é esse trabalho que eu falo, né? As regras, os significados, como eles atuam dentro de nós, dentro do processo terapêutico, como ele vai se desdobrando, tá bom? Você já sabe que eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas te ajudando a cada vez mais ter o entendimento necessário para você poder abandonar os seus limites e se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser, realizar os seus sonhos, tá bom? Óbvio que com esse vídeo você vai desfazer essas regras, você vai chegar na complexidade do que é o seu inconsciente, tocar toda a sua vulnerabilidade? É óbvio que não, mas sim, é um entendimento que você precisa ter e eu quero dizer que é muito possível a gente fazer isso, se você tiver a orientação correta, se o profissional que for acompanhar você, ele realmente tiver feito bastante trabalho dentro dele, ele tenha bastante conhecimento, ele vai conseguir te conduzir exatamente onde você precisa, porque geralmente chegar nessa profundidade aqui sozinho nós não conseguimos, tá? Então é muito importante ter isso em conta também, tá? E eu já aproveito aqui para deixar o meu convite para você, porque talvez você esteja perguntando como que eu faço para fazer tudo isso. Vem com a gente no primeiro passo, que é participar do meu treinamento Metamorfose, que é uma experiência imersiva terapêutica, né, de 3 dias, onde um grupo super limitado de pessoas se retiram comigo para um hotel fazenda. Vou estar lá, eu e a minha equipe, em 3 dias. Eu vou pegar na sua mão, com toda a minha bagagem terapêutica, o meu conhecimento e a força do grupo, nós vamos nos aprofundar exatamente onde você precisa. Você será conduzida nos próximos passos, o que você precisa fazer, muita expansão de consciência, a gente realmente vai em níveis muito profundos de acordo com a sua disponibilidade, ok? E o mais interessante é que os próximos passos a gente também vai co-criando eles juntos, porque nós desenvolvemos uma jornada terapêutica, tá bom? Então, se você é ousado o suficiente, você já decidiu dentro de você que você está disposto a fazer essas transformações mais profundas na sua vida, que você não aguenta mais repetir padrões, eu posso te ajudar a começar não só a descobrir o que está acontecendo dentro de você, a gente começar a trabalhar nisso para que você comece lá na frente a ter mais escolhas e sempre optar pelos modos, pelas direções mais assertivas, né? Entendendo o seu histórico, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, toca o sininho, porque esse ano aqui a gente vai vir com conteúdos assim, ó, para te ajudar a realmente expandir a sua consciência, trazendo clareza, não pílulas mágicas, isso para comportamentos muito profundos, para essas questões que você vem se debatendo muito, não adianta, infelizmente não tem um protocolo mágico, não é num vídeo que a gente vai conseguir resolver a sua vida, mas é um processo e nele é muito possível de acontecer as transformações que você precisa, tá bom? Deixa o seu comentário aqui embaixo,
mensagem, compartilha esse vídeo se você quiser, tá bom? Se achar que pode agregar alguém. Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima. Essa experiência em grupo enriquece porque nós estamos assim, todos vivendo em constante dificuldade de relacionamento com as pessoas, com a gente mesmo, com as situações que nos acontecem na vida. E no grupo você percebe que todo mundo está no mesmo barco, que todas as pessoas têm dificuldades muito maiores que as suas, estão ali também. Então forma ali uma vibração de acolhimento que tanto a equipe como o Manuel nos deixa assim muito à vontade, muito seguros, sem julgamentos, sem exposições desnecessárias, né? Sempre respeitando o nosso próprio limite. Isso é muito, muito importante. Eu me senti muito respeitada nos meus limites e nas minhas questões pessoais. E, inclusive, fazendo esse processo até mesmo com o meu marido foi importante, porque a gente acabou respeitando muito mais depois disso as dificuldades, entendendo as dificuldades um do outro. Foi uma libertação de muitos dogmas, de muitas crenças, de muitas travas assim que a gente vai deixando passar no dia a dia, na vida e muitas vezes nos prende a conceitos, né? Então o que mais eu trouxe depois para a minha vida, e é um processo que isso continua, é que não existe heróis, não existe bandido, não existe mocinho na vida, né? Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos aprendendo e que nós temos que ter paciência com o nosso processo e olhar com outros olhos o processo do outro também. Se você está em dúvida em fazer o treinamento Metamorfose, o que eu poderia dizer assim, se abra para uma experiência nova, para uma experiência incrível no sentido de te dar condições de você olhar para você mesmo com outros olhos. Porque se você está vendo esse vídeo é porque você está em dúvida, e se você está em dúvida é porque você está buscando algo, né? E essa busca, ela vai nos conduzindo a um aprendizado incrível sobre as nossas emoções, as nossas sensações. Eu acredito que vai valer muito a pena você se permitir uma nova experiência como essa. Ok? Excluir as próprias emoções, porque Espera aí que eu preciso espirrar. Me falaram que olhar para a luz adianta. Ok, agora deixa eu me concentrar. A gente vai retornar. Com certeza isso aqui vai entrar nos bastidores. Concentrando em 3, 2, 1... Então...